Graça e paz, amados. Boa noite. Nesta noite queremos compartilhar de uma palavra que se encontra lá em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhes Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Amados, estamos diante de uma palavra que é muito interessante para a nossa vida, se assim nós a vivermos debaixo das diretrizes, debaixo dos mandamentos e debaixo das ordenanças do nosso Senhor. Nós vemos nesta cena que Jesus estava à beira do lago, ensinando, dando as diretrizes para a vida das pessoas, para as famílias, para os jovens, para os adultos, para os anciões. Mas o foco, queridos, nesta cena, o foco principal de Jesus era chegar até Pedro e os seus companheiros de trabalho, para assim realizar um milagre diante dos próprios olhos das pessoas que estavam à beira da praia e diante daqueles homens que passaram a noite trabalhando e que não puderam pegar nada para sustentar, para manter a sua família. Visto que, diante da situação, a pescaria já era escassa naquele lago de Genesaré. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, que aonde Jesus está, Ele tira da fraqueza a força. Aonde Jesus está, Ele tira da escassez a bonança. Queridos, pode acreditar numa coisa, que Jesus, Ele chegou na nossa vida para transformar a nossa própria vida, para transformar o nosso local de trabalho, para, queridos, nos dar vida e dar com abundância. Foi o que Ele fez na vida de Pedro e os seus companheiros, para exemplificar para toda aquela multidão que vinha ouvindo Ele na beira da praia. Queridos, Pedro, ele deu ouvido à voz e às diretrizes do Mestre. E a Bíblia diz, queridos, que eles saíram novamente para pescar, e esta pescaria é totalmente diferenciada. A modalidade, ela foi, queridos, transformada agora pelas diretrizes de Jesus. Agora quem estava no barco era Jesus. E não somente, queridos, a experiência de homens cansados, não somente a experiência de homens atribulados, de homens fadigados, mas agora Jesus, ele entra no barco de Pedro, queridos, e direciona Pedro e os seus companheiros, direciona o barco de Pedro para um cardume de peixe. Sim, queridos, para esta
grande quantidade de peixe que encheu 2 barcos somente poderia acontecer se eles encontrassem um cardume. Eu quero dizer uma coisa para nós nesta noite, queridos e amados irmãos, que Jesus, Ele é o autor e consumador da vida. E Ele sabe aonde estão as soluções, queridos, para as nossas vidas. Ele sabe nos direcionar para a alegria, Ele sabe nos direcionar para a satisfação, Ele sabe nos direcionar para o amor. Queridos, os caminhos de Jesus, as palavras de Jesus são perfeitas, são as diretrizes que nós precisamos, queridos, para ter razão para viver. E Pedro, queridos, obedecendo, eles deram em um cardume de peixe. E a Bíblia diz, queridos, neste relato que nós lemos, que encheu o barco de Pedro, o barco estava afundando. E a Bíblia diz que eles acenaram, eles gritaram, eles chamaram, queridos, outro barco que também estava na beira, que também passou a noite inteira pescando, mas também não pegaram nada. Esta, queridos, era a prova que o lago de Genesaré já não podia mais sustentar as famílias. Sim, não podia sustentar as famílias, porque Jesus não estava dentro dos barcos. Mas agora, queridos, por intermédio do barco de Pedro, queridos, famílias agora terão esperanças renovadas. E a Bíblia diz, queridos, que eles acenaram e também o barco foi cheio de peixe. Eu quero te dizer nesta noite, queridos e amados irmãos, que a bênção que Jesus está, queridos, te direcionando, está ministrando sobre a tua vida, queridos, será tão grande, uma abastança tão grande, queridos, que chegará às demais famílias, chegará às demais casas. Queridos, nós somos um instrumento nas mãos do Senhor. O milagre está sobre a nossa vida, o milagre está sobre a nossa casa, o milagre está sobre a nossa família, o milagre está sobre o nosso trabalho. E Jesus, Ele há de nos usar, porque Ele nos chamou assim como chamou Pedro, Ele nos convocou assim como convocou Pedro. Queridos, e os milagres do Senhor acontecerão na nossa vida, acontecerão através da nossa vida. Queridos, se nós formos analisar esta palavra a fio e a fundo, nós vemos que o lago não tinha mais peixe, mas Jesus, por estar no barco, queridos, descobriu diante dos olhos de Pedro, diante dos olhos de todos os pescadores que haviam ali, descobriu, queridos, um grande cardume de peixe. Jesus, Ele sabe onde está o milagre. Jesus, Ele nos direciona para o milagre. Queridos, é assim como foi com Pedro, assim como foi, queridos, com os filhos de Zebedeu. Queridos, assim haverá de ser conosco, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Receba o seu milagre, queridos, nesta noite. O Senhor está realizando sinais e maravilhas dentro da sua casa. O Senhor está abençoando, queridos, a nossa família. O Senhor está, queridos, multiplicando e prosperando o nosso trabalho, as obras das nossas mãos, o nosso salário. Jesus, queridos, está ministrando sobre a nossa vida saúde, Ele está ministrando sobre a nossa vida cura, sim, cura física, curas emocionais. Jesus, Ele está restaurando relacionamentos. Jesus, queridos, está ministrando. Em nome de Jesus, receba esta palavra nesta noite, queridos, sobre a tua vida, para a tua casa, para o teu vizinho, porque, queridos, haverá uma extensão deste grande milagre que o Senhor está realizando, assim como foi com Pedro, assim como foi, queridos, com os companheiros de Pedro, assim como foi com aquelas famílias, haverá de ser conosco. Queridos, neste momento o Espírito Santo está ampliando a tua visão, neste momento o Espírito Santo está alargando, queridos, a tua concepção acerca dos milagres do Senhor, sim, porque estamos diante da pesca maravilhosa do Senhor, queridos.
Pedro, ele precisava, queridos, realizar uma pesca que viesse marcar a sua vida. Assim o Senhor fez sobre ele, sobre os seus companheiros. Queridos, não importa o que nós precisamos, o que nós necessitamos, importa saber que o Senhor Jesus, queridos, entrou na nossa vida. O Senhor está conosco para nos direcionar as bênçãos, as promessas, os milagres, e assim, queridos, nós encontrarmos razão, queridos, para lançar as nossas redes, para lançar a nossa vida, para nos lançarmos nos projetos, nos propósitos do Senhor. Em nome de Jesus, receba esta palavra, receba, queridos, esta mensagem, porque há de transformar, queridos, toda a nossa trajetória, há de transformar a nossa história, há de transformar, queridos, a nossa casa, há de transformar o nosso ambiente a qual nós vivemos, queridos, muitas das vezes de tristeza, de desavença, há de transformar em alegria, de harmonia, de paz, de gozo, de felicidade, porque Ele é o Senhor. Se nós analisarmos o texto, queridos, Pedro chama ele de mestre. Mestre, eu quero te dizer que não sabe de muita coisa, não sabe de tudo, mas logo em seguida Pedro chama ele de Senhor. Quando ele se revelou para Moisés, queridos, Moisés disse: quem eu digo, quem tu és? Deus disse para Moisés: diz que eu sou o que sou, o Senhor de todas as coisas, absolutamente de todas as coisas, queridos. Deus, ele sabe de tudo, ele é tudo foi feito nele e para ele. Inclusive nós fomos, queridos, feitos no coração dele, nós nos originamos no coração dele. As nossas origens, queridos, são origens de milagres, são origens de promessas, queridos. Os sonhos de Deus há de se cumprir na nossa vida, os mandamentos do Senhor há de se realizar, de se cumprir na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que o temem. Receba esta palavra em nome de Jesus. Seja abençoado você, a sua família e tudo que está, queridos, debaixo da tua mão, nas diretrizes do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Eu agradeço pela oportunidade e quero orar com você, querida e amada igreja, nesta noite. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus sobre tudo. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor, Pai, é Senhor no céu. O Senhor é Senhor na terra. O Senhor é o Senhor dos mares. O Senhor sabe de todas as coisas. E nós, Pai, temos necessidade de encontrar estas coisas que fazem parte da nossa vida, que nós sonhamos, que nós, ó Deus, as buscamos. Pai, e nesta noite, Pai, eu te peço como ministro da Tua palavra, não que nós a merecemos, mas pela Tua infinita misericórdia, Pai, eu rogo juntamente com os meus irmãos, Senhor, pela Tua presença sobre a nossa vida, pelas Tuas diretrizes, Deus, caminha conosco. Senhor, assume, Pai, a direção do nosso barco, assume, Senhor, as diretrizes da nossa vida. Nos conduz, Senhor, em pensamentos, nos conduz, Senhor, em ideias, porque, Senhor, o Teu Espírito Santo é aquele que nos convence, Senhor, é aquele que ministra no nosso coração, é aquele que fortalece a nossa caminhada. Deus, estabelece, Senhor, dentro de nós, no nosso coração, convicções, certezas, Pai. Senhor, isto ministrada, Senhor, pelo poder da Tua palavra, certezas, Senhor, que o milagre há de acontecer, Senhor, na nossa vida e através da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada membro desta congregação, da IEQ 75, esteja sobre cada obreiro, sobre cada ovelha deste aprisco, meu Senhor. Pai, que os Teus milagres, Senhor, sejam vívidos em nós, sejam vividos em nós, que os Teus milagres, Senhor, se realizem, se concretizem, Senhor, Pai, sejam lúcidos na nossa vida, sejam reais, Senhor, no nosso meio, porque sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor, Pai, é aquele que nos guarda, que nos protege.
É aquele, Senhor, que nos direciona em harmonia e felicidade. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Senhor, nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de uma diretriz. Senhor, toma, Pai, o timão, Senhor, do nosso barco, da nossa canoa. Toma primazia na nossa vida, de uma tal forma, Deus, que queremos escutar, queremos sentir e ter a certeza que é o Senhor que está conosco, é o Senhor quem fala conosco. Senhor, assim nós temos a convicção das diretrizes, Senhor, da Tua palavra em nossas vidas. Senhor, se pois Tu com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. A paz do Senhor e viva Cristo na sua vida, na sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus.